Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Meu nome é Giovana e hoje eu tô aqui com a Mara e o Mário. Tudo bem, gente? Tudo bem. Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast, é um prazer recebê-los. E eu já começo perguntando para vocês. Vocês podem se apresentar para a gente? O prazer é nosso de participar desta conversa. E o meu nome é Maria Patrício Pinto, todo me conhece aqui como Mara. Sou presidente da Associação dos Moradores de Galópolis no momento, desde 2009, e tenho 57 anos. Meu nome é Mário Vitor Pinto, tenho 57 anos. Minha profissão é cabeleireiro e durante a nossa conversa, provavelmente a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Isso aí, é o que eu espero que a gente converse um pouquinho sobre as nossas memórias em relação a Galópolis. Então, pessoal, há quanto tempo vocês moram em Galópolis? Bom, eu, na verdade, fazem 35 anos, né, porque eu instalei o salão de beleza aqui como um teste, para ver se ia dar tudo certo. E um ano bastou para a gente ter certeza que aqui seria o nosso local. Aí depois de um ano veio a Mara, a gente veio com família e tudo, né? E aqui estamos até agora, fazendo 35 anos, que a gente está morando em Galópolis. E vamos aí ainda. Como o Mário falou, então, eu vim um ano depois. Eu tinha a Tayane, mais velha, com 3 anos e pouco, vim grávida da Catiane. E fiquei um ano ali. Depois, quando ela tinha 1 ano já, daí eu comecei a trabalhar no salão com ele como esteticista e estou até hoje. Muito bem. Então, vocês chegaram depois, né? Como a comunidade recebeu vocês quando vocês chegaram aqui em Galópolis? Olha, da comunidade de Galópolis, na verdade, a gente não tem do que se queixar. É porque eles nos receberam muito bem, como profissional da beleza, como cabeleireiro. Há 35 anos era novidade, ainda mais saindo fora da cidade, né? Mas, como se diz, interior, né? Aqui a gente praticamente está dentro da cidade. Mas era novidade, o masculino, no caso, né? Cortar cabelo, enfim, atender masculino e feminino, né? Atender os dois sexos, no caso, né? Que era muito difícil. E naquela época, muitas festas, muitos casamentos e penteados da época. Então, a gente se aprimorou bastante e isso chamou bastante a atenção, né, das pessoas. Então, a gente implantou aqui o nosso trabalho e assim a gente foi se enturmando com a comunidade, até porque a comunidade é bem receptiva, né? Foi bem receptiva com nós, nos atendeu super bem, nunca tivemos problema com moradia, enfim. O andamento dos 35 foi tranquilo. Naquela época era assim, não tinha tanta gente, era mais os moradores de raízes aqui, né? Então todo mundo se conhecia. Hoje já tem mais empresas, o pessoal já tem mais pessoas que vêm de fora. Então, e como o Mário falou também, era a época do Canto Quente, aí eram muitos eventos. Então, eu arrumava o pessoal ali no salão, era embaixo do Canto Quente e já ficava para a festa. Ah, o salão de vocês ficava no prédio do Círculo. No antigo sindicato. Do antigo perdão. Do antigo sindicato. E aí, a Boate Canto Quente
que eram as músicas da época, né? Começava 11h30, meia-noite, por aí. Então, muitas vezes, no sábado, eu chegava até próximo desse horário com o salão O aberto. pessoal ia fazer os Se penteados. arrumando, se ajeitando para poder se divertir na noite, né, no Canto Quente. Isso é uma marca registrada de Galópolis, acho que foi isso, né? Então, falou em Canto Quente, todo mundo se lembra de Galópolis. É uma coisa também que a gente guarda. Isso, e eram festas comunitárias também. Tinha os proprietários, eles eram muito criativos, né? Assim, em termos de fazer shows, e eles faziam as apresentações, tinha jurado. Até uma vez eu fui convidado como cabeleireiro na época, né? Concurso de música, de cantor, imitadores de cantores e tal. E eu nunca me esqueço, que eu participei do corpo de jurados numa época que teve um concurso de imite o seu ídolo. Então, naquela época, não faltava espaço. Olha que legal. Quando eu me refiro de Galópolis a outras pessoas, o pessoal comenta, né? Onde tinha canto quente, né? Pelo menos as pessoas assim que são da mesma geração de vocês, né? E vivenciaram essa experiência de uma boate muito conhecida em Galópolis. Então, realmente foi um marco na história de Galópolis. E por coincidência, nós morávamos atrás do prédio. Então era tudo muito prático, né? Para trabalhar, perto de tudo. E deixa saudades. Acho que um dia a gente vai... Na verdade, assim, ó, Galópolis, como a Mara falou antes, todos se conheciam, eram as mesmas pessoas que moravam aqui. Então, hoje já diferenciou no decorrer dos anos, e das décadas foram modificando um pouco o corpo de moradores. Naquela época, tu vê, o Canto Quente não via totalmente a região, né? Vinha gente de fora. Era bem interessante. E vocês chegaram a participar das festas? Olha, praticamente a gente estava vivenciando junto com eles, né? Porque a gente estava embutido dentro do mesmo prédio, e isso tudo deixa saudade, porque são coisas que deixou marcado. A gente criou, sabe, a parte nossa profissional, a gente se criou e se formou praticamente ali, né? Até no projeto da última Semana de Galópolis, a gente sugeriu relembrar, fazer a Noite do Canto Quente, tipo um resgate, né? Só que ainda não deu, porque está em fases finais, né, o prédio lá. Então não tem a liberação dos bombeiros ainda, mas na próxima Semana de Galópolis é um dos eventos. Mas provavelmente isso já não sei se vai ser implantado no calendário das festas, mas acredito que vai ter um momento e Galópolis vai evidenciar novamente de que forma que funcionava. Isso vai ser apresentado para a comunidade hoje, né? Por exemplo, várias pessoas que hoje não teriam, nem nascido não tinham, né? Então, os pais que estão falando para eles que frequentavam e tal. E, então, acredito que essa comunidade vai ser bastante interessante. Com certeza. Então, estamos aguardando, eu pelo menos estou aguardando com muita ansiedade esse revival do Canto Quente. Eu sou uma fã muito grande das músicas dos anos 70 e 80, então com certeza vai ser muito, muito maravilhoso isso aí. E na época, eles tinham o Canto Quente há muito tempo, né? Mas tu vê que não existia CD, não existia DVD, era tudo o chamado bolachão, era tudo LP. Então, assim, ó, é uma coisa disco de vinil. Disco de vinil. Então, assim,
e eles guardam isso a 7 chaves até hoje. Eles têm todo esse acervo que movimentava o Campo eles têm tudo guardado. E isso é uma coisa que nos marcou bastante. E provavelmente no teu trabalho tu vai precisar dessas informações, mas para nós foi uma das coisas que ficou marcante. Outra coisa que ficou marcante também agora, eles estão resgatando um pouquinho no Facebook, é a Távola de Canale. Que memórias vocês têm sobre a Távola de Canale? Eu não sei se eu pronunciei certo. Era La Távola de Canale. Na época era um restaurante assim, ó, é como se fosse hoje um restaurante que tu tenha que esperar lá fora para desocupar lugares lá dentro para poder. E assim, o restaurante era muito bom. Era show de bola, era uma coisa assim, e bem diferente, é uma coisa bem italiana mesmo, não tinha como. Era bem visto em Caxias do Sul. Principalmente os funcionários da RBS, e a gente via eles todos na semana à noite. Ou qualquer político que hoje a gente conversa, eles dizem, tem ainda lá. Aquele restaurante fechou. Então hoje, eu não sei se tu tem acompanhado no Facebook, que a Lídia está resgatando como a Casa Nostra, né? As receitas. Em cada semana ela está colocando uma receita aqui, eu estou acompanhando assim, juntinho ali. Olha aí, o pessoal de casa, se está acompanhando o podcast, deve lembrar que a dona Lídia, a nossa terceira entrevistada do podcast, comentou sobre esses novos projetos que estão surgindo em relação à gastronomia em Galópolis. Então, fiquem atentos às receitas da dona Lídia, que aparentemente está chamando bastante gente daqui de Galópolis também. Muito bem, pessoal. Então, depois que vocês chegaram em Galópolis, vocês passaram a integrar a comunidade. E hoje, vocês se sentem parte dessa comunidade? Vocês acreditam que fazem parte da história de Galópolis? Eu falo por mim mesmo. Porque, na verdade, foi eu que comecei, né? Existia, na época, o concurso do Caxias. É uma das coisas também que eu tenho bastante guardado dentro da minha memória. E, querendo ou não querendo, a gente comecei a me envolver com a comunidade e resolvemos decorar uma rua no Natal. E aí a gente escreveu aquela rua no concurso, e daqui um pouco o corpo foi ficando grande. Aí eles acharam que eu devia abraçar o sistema, porque Galópolis ficou conhecido no Vila Caxias, porque a comunidade se uniu e cada rua fazia enfeitava a sua rua, os moradores, cada um fazia uma parte. E teve uma época que foi bem interessante. Galópolis estava sendo visitada a gente estava recebendo as pessoas, a gente via as pessoas entrando em Galópolis. E esse projeto do Vila Caxias, foi ficando meio parado. Aí nós criamos. Aí então entra a minha pessoa na associação de moradores, pela iniciativa do Natal, né? Até então a gente não tínhamos nome, a gente só embelezava porque. E aí eu enfeitava um reboque, fazia carinho para o Papai Noel, e botava som, botava música, sabe? Então assim, a comunidade
teve eu e a Mara, até porque nós ficava até 1 hora da manhã, às vezes, ajeitando as lampadinhas que nós colocava nas árvores, e a comunidade pegou nós como ponto de referência. Muito bem, gente. Realmente, ao longo das entrevistas que eu tenho feito, os eventos organizados pela Associação de Moradores sempre são lembrados, tanto a Semana de Galópolis como os eventos do Natal. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre como são organizados esses eventos, como é a participação da comunidade, se é bem aceito, se a comunidade participa? Começando pelo Natal, então. Aí depois eu, em 2009, foi primeiro ano, presidente da Associação dos Moradores de Galópolis, ele como subprefeito, aí cobraram para nós, então, botar um slogan. Aí a gente fez um concurso nas escolas e os alunos que escolheram Magia de Natal no Vale Iluminado. Então, nós estamos agora no 5º Magia. Então, é um envolvimento muito grande da comunidade. Antes, quando a gente conseguia, porque sempre é aberto primeiro as escolas. Esse ano, até hoje, já estava comentando com uma, na hipótese de fazer o pinheiro de quadradinhos de tricô, para envolver as senhoras, como o Clube de Mãe também está parado, né? Todos estão na pandemia. Então, para envolver elas de uma maneira ou outra, para fazer alguma coisa para o Natal. Olha que interessante essa atividade. Então, quer dizer que essas atividades propostas pela Associação de Moradores também envolvem essas outras associações do bairro, no caso, o Clube de Mães, né? Sempre. Na verdade, a comunidade abraçou nós dois. Não sei se eles viram em nós dois alguma coisa de tomar iniciativa. Enfim, eu sempre fui meio assim, de me envolver e tal. E tanto que aí na vitória do ex-prefeito José Sartori, ele me convidou para assumir a subprefeitura de Galópolis. E aí a Mara era presidente da associação, minha esposa. Mas aí como é que vai ficar? Galópolis vai parar, porque como é que a associação vai cobrar do subprefeito se o subprefeito é o marido dela? Não tem como. Só que a associação de moradores antes da Mara e subprefeito antes do Mara, então mudou completamente. A comunidade viu que realmente a coisa funcionou, porque aí a gente, o que é bom, a gente tem que copiar. Então a gente começou a criar os concursos, né? Então, em vez de a gente levar o concurso lá para o Caxias, a gente fez local. Então, a rua aqui ficasse mais revelada, a associação, juntamente com a prefeitura, a gente fazia a premiação aqui mesmo. A gente começou então com o concurso da árvore. E aí começou o concurso da árvore, concurso da casa, concurso do... E aí foi criando, uma criação chama a outra, aí a gente resgatou o concurso da rainha, que não tinha, né? Em 2007, depois de 23 anos, pelo evento da Semana de Galópolis, velho. Aí a gente resgatou isso, né? Isso existe hoje, né? O projeto de implantação de turismo, isso teve uma visibilidade bastante grande, tanto que no decorrer do tempo ali, logo em seguida, o José Galó, juntamente com o Renato Sólio e mais a Tânia Tonê, enfim, eles criaram um corpo e a gente notou que começou a ser restauradas as casas do Hércules Galó. Isso eu era subprefeito no primeiro mandato, ainda no segundo mandato a coisa daí ficou mais, sabe, ficava melhor de trabalhar. A gente teve carro alegórico nos desfiles da Festa da Uva. Galópolis teve uma participação enorme nos eventos de Caxias. Então, eu acho que essa marca, não desmerecendo os que vieram depois, porque deu-se o andamento, né?
mas eu acredito que, não querendo a gente se vangloriar, mas assim, é que a gente fez com carinho, com amor mesmo. A gente não fazia para assim, para receber coisa em troca. A gente fazia porque gostava, sabe? A gente notava a alegria do povo. Uma coisa que eu abracei e que vai ficar marcado no álbum era a última etapa do downhill do Rio Grande do Sul. Foi feito aqui, era a melhor pista de descida de montanha das bike. E projetos encaminhados e pela projetos associação. encaminhados pela associação com o patrocínio da prefeitura e mais as outras empresas. O pulo final das bikes era bem na praça. É o único local que tinha no Rio Grande do Sul uma pista parecida e que terminava exatamente bem na praça. Então assim, tem muitas coisas. Se a gente for buscar mesmo em abrir o baú, a entrevista vai ficar bem. E a gente procura sempre, assim, trabalhar com as entidades. O Clube de Mães é muito parceira. Tudo que a gente precisa, elas são parceiras mesmo. O que precisar, Natal, Semana de Galópolis, sempre. E outras entidades também. Então, hoje vocês se sentem parte de Galópolis? Vocês gostam de morar aqui? Qual é o sentimento que vocês associam a Galópolis? Aí mexe na emoção e no coração. Assim, todos esses anos que a gente foi acolhido aqui, então é um sentimento de gratidão para todos, pessoas que a gente conheceu, que tu não conheceu, que deixou saudade, pessoas de hoje que vão deixar saudade e no futuro também. É emocionante. É muitas pessoas boas que moram aqui, que acolhem mesmo. Eu não sei voltar para o bairro de onde eu morava. Eu não saberia morar lá. Isso aí. Muito bem, gente. A gente já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. E antes da gente finalizar, eu gostaria de saber se vocês têm algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, sobre Galópolis, para o futuro, cuidem de Galópolis, cuidem dessa nossa natureza, que é um presente de Deus e é um lugar lindo. Eu diria, não seria bem um conselho, até porque as pessoas que habitam Galópolis hoje, eles já têm esse DNA no sangue, de cuidar, de endelezar, mas assim, como a nossa comunidade tem uma BR-116, uma estrada federal que cruza no meio, e que leva turistas para Armado, para Canela, vem de lá, vai para Bento Gonçalves, enfim, cuidado daquilo que a gente tem. O arroio, uma vez ele estava bem no sul, hoje já existe uma estação de tratamento ali em cima, a gente já está recebendo o arroio mais limpo, a gente nota, mas assim, as pessoas que vão escutar a nossa entrevista, eles tirarem 5 minutos por dia, não precisa, pode ser 10 minutos por semana, e dar uma olhadinha na frente da sua casa, no lado, na lateral, quem está morando do seu lado, quem está morando do outro, e de repente, não precisa fazer igual, mas assim, não deixar morrer as coisas que foram feitas e que está acontecendo hoje ainda. A gente perdeu praticamente um ano, né, com essa pandemia. Não tem como a gente fazer. Eram os eventos que chamavam tudo, mas preservar Galópolis da forma que ela é e não deixar morrer os eventos que foram criados, que não é do Mário nem da Mara, é de Galópolis.
com certeza o turismo vai ser implantado aqui e a comunidade possa usufruir disso, independente se for faturando no comércio ou se visitando. Muito bem, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês no podcast Memórias de Galópolis. Foi um prazer conversar com vocês, aprendi bastante. Então, muito obrigada, O gente. prazer foi nosso e estamos aí cuidando de Galópolis. Muito bem, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada a todos que estão nos ouvindo em casa. Continuem acompanhando o podcast Memórias de Galópolis. Até o próximo episódio. Tchau!